Bom dia, somos a equipe 2 da sala 202 do terceiro ano C e viemos apresentar sobre a escola na formação do cidadão, uma análise sobre ética, cidadania e metodologias. Os oradores são Emily Edith, Janine Rocha, Ivo Alves, João Vitor Almeida, Tamires Queiroz, Walter Moacir, Vitor Lenoir, Vitória Góes e este é nosso meio para contato. Nosso marco teórico é o livro Escola da Ponte, uma escola pública em debate, escrito por José Pacheco e Maria de Fátima Pacheco, publicado pela editora Cortez em São Paulo em 2015, contendo 208 páginas. Este livro possibilita um olhar por dentro da escola que inspirou muitos educadores brasileiros com base na sua metodologia. Nossos autores complementares foram o livro de Michel Foucault, Vigiar e Punir, e o vídeo de Henrique Jacques, Pedagogia Cultural, publicado no seu canal Quadro em Branco. Objeto de estudo, o uso de metodologias diversificadas na formação do comportamento do cidadão na sociedade. Problemática, dialogar com o papel da escola na formação do comportamento ético do cidadão na sociedade. Métodos de estudo, debates em equipe, pesquisa em livros, vídeos e sites confiáveis, seleção do material, construção do roteiro e confecção do projeto final. Primeiramente, nós vamos analisar o desafio das unidades. Seria eu e o outro. É possível um Brasil ético e cidadão? Bom, as palavras mais importantes do nosso desafio seria ético e cidadão, que no caso a palavra ético vem do termo ética. Pode pensar. Ético é o conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade, a ciência da conduta. Cidadão, indivíduo que, como membro de um Estado, usufrui de direitos civis e políticos, por estes garantidos, e desempenha deveres que, nessa condição, lhe são atribuídos. Já que o nosso desafio deixa imposto que o Brasil não é um país cidadão, trouxemos 4 justificativas para entender isso. A primeira é a herança histórica, em que retiramos do livro A Coroa, a Cruz e a Espada, de Mário Domingues, o seguinte texto. O reinado de Dom III caracterizou-se pela desagregação e corrupção da engrenagem do Estado, pela desmoralização e miséria de um povo que nada aproveitava das riquezas das Índias, e pelo descalabro financeiro de uma administração caótica, de um tesouro que não satisfazia os desejos de uma corte parasitária. Mas mesmo assim, em dias atuais, 518 anos após a descoberta, no ambiente público e em como administrar, pouca coisa mudou. Continua o mesmo descaso, ineficiência, corrupção, interesses particulares em detrimento do interesse público e tantos outros pontos que podemos citar. O patrimonialismo, que é a apropriação do público pelo privado, que é justamente esse rompimento da fronteira que favorece a quem controla o Estado. E o patrimonialismo ele era característico da monarquia portuguesa. E quando a família real veio para o Brasil, trouxe junto essa cultura, deixando propagar-se até os dias atuais. E a corrupção no governo, em que no Brasil se tornou uma endemia institucionalizada. E a cultura jurídica social brasileira ela é reativa e não preventiva. A legislação ela é muito mais forte na sua forma de apenar do que na forma, e mais prudente ou ineficiente na forma de fiscalizar e impedir que o antijurídico ocorra. E os cidadãos corruptíveis, que podemos citar o jeitinho brasileiro, que pode ser visto tanto como uma ajuda como uma forma de corrupção. O jeitinho é sempre uma forma especial de se resolver algum problema ou situação, ou uma solução criativa para alguma emergência. E o brasileiro, no ato de relativizar a magnitude das coisas, ele acaba por cometer algumas corrupções, como, por exemplo, pensar, se tal político roubou milhões, qual o problema em furar uma fila? E é esse pensamento, é esse comportamento que propaga a corrupção. O historiador e professor Leandro Carnal, ele diz o seguinte: não existe um governo corrupto com a população honesta. Bom, em sua etimologia, educar significa elevar, conduzir a um patamar superior. E essa apresentação defende que esse patamar superior pode ser chamado de um cidadão mais difícil de ser corrompido, o que impediria uma das teorias mais famosas do filósofo
Jean-Jacques Rousseau, na qual consta: o homem nasce bom, mas a sociedade corrompe. Nesse caso, a educação agiria como escudo, uma medida profilática contra a corrupção do homem. Outro filósofo que embasa essa apresentação é Immanuel Kant, quando disse que o homem é aquilo que a educação faz dele. Mais uma vez, reitero a ação da educação como medida profilática. E, portanto, relacionando essas duas frases, conclui-se que o homem nasce bom, mas quando desprovido de educação, a sociedade corrompe. E, por fim, analisando o contexto brasileiro, onde uma falta de educação de qualidade, somada com a exploração e opressão de parte dos cidadãos, resulta num desejo do oprimido ocupar o lugar do seu opressor e assim, consequentemente, por sua vez, oprimir os próximos. Resumo disso é a frase de Paulo Freire: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido se torna opressor. Então, Michel Foucault, ele é um dos maiores filósofos da contemporaneidade. Ele é responsável por novos caminhos na análise do poder e da história. Foi ele quem escreveu o livro Vigiar e Punir, em que traz uma compreensão de que o poder ele não é uma força exercida verticalmente, de cima para baixo, mas que ele atravessa e compõe cada espaço nas relações da sociedade. A teoria panóptica, apesar de ter sido popularizado com Michel Foucault, Jeremy Bentham ele já havia trazido esse conceito, em que ele diz que é um mecanismo de controle do comportamento dos prisioneiros nas prisões. O panótipo já quer dizer uma estrutura arquitetônica que foi projetada para cárceres e prisões, que é mais ou menos assim. Uma torre e que em volta ficam as células, os presos. E a torre vigia, que é o ponto central, é quem controla o comportamento desses reclusos. A vista de fora dessa torre ela é opaca, para que os prisioneiros não saibam quem está e quando vai estar. Michel Foucault ele faz uma analogia com a nossa sociedade, em que ele diz que é um reflexo desse sistema, em que o governo utiliza da imposição da vigilância para controlar o comportamento dos membros da sociedade. E, através disso, utilizando da correção, do controle e da vigilância, vai controlar o comportamento da cidadania. Como exemplo de como a educação interfere no comportamento do indivíduo, trouxemos a questão histórica de quando as matérias Sociologia e Filosofia foram substituídas na grade curricular por Educação Moral e Cívica e Organização Social e Política Brasileira. Isso ocorreu no ano de 1969 pelo Decreto-Lei nº 869, que dizia que tais matérias deveriam constar obrigatoriamente, como imposição do MEC, Ministério da Educação, em todas as grades curriculares do ensino fundamental e trabalhadas mais vigorosamente no ensino médio. Enquanto a Sociologia e Filosofia abriam caminhos para o aluno duvidar e refletir sobre ideologias e pensamentos, a EMC e a SPB utilizavam da ideologia do regime autoritário para ensinar. Os alunos de Sociologia e Filosofia eram impulsionados a partir de teóricos a entender a sociedade, enquanto a ANC e a SPB utilizavam como base o nacionalismo, para ensinar informações factuais, que seriam verdades tidas como absolutas, que não poderiam ser questionadas ou justificadas. E os alunos de Sociologia e Filosofia estudavam as relações sociais a partir do desenvolvimento do senso crítico, que faziam com que eles tivessem uma visão própria de mundo, enquanto os alunos de ANC e a SPB perdiam a capacidade de reflexão e análise das relações sociais. Então, enquanto a Sociologia e Filosofia impulsionavam o aluno a questionar sobre questões, a ANC e a SPB doutrinavam o aluno, transformando o indivíduo em um indivíduo passivo na sociedade. Bom, pedagogia cultural é um termo, um conceito criado no intuito de conectar várias áreas com o campo da educação. A pedagoga norte-americana Shirley Stanley, responsável por dar visibilidade ao conceito durante os anos 2000, caracteriza a pedagogia cultural com a ideia de que a educação ocorre na variedade de locais que não somente a escola, visto que os locais pedagógicos são aqueles onde o poder se organiza e se exerce. Podem ser tanto na própria escola, através dos livros, quanto nas ruas, através da música. Sendo que a mídia, os museus e a arquitetura produzem uma pedagogia que faz com que o indivíduo tenha a autoaprendizagem, dando autonomia a ele. Sendo que esses locais têm uma pedagogia que faz com que o corpo e a mente produza aprendizagem tanto em relação a si,
aos outros e ao mundo, visto que a divisão entre o conteúdo escolar e os conhecimentos do cotidiano estão cada vez mais sem fronteira, pois tanto a educação propriamente dita quanto a cultura em geral fazem parte da transformação da construção do caráter do indivíduo, da sua personalidade, da sua identidade. Portanto, instituições de ensino que compreendem esse fato mudam sua maneira de educar e transformam o comportamento do indivíduo, já que o aluno passa a se identificar com o ponto de vista da escola, fazendo com que tenha com que o conhecimento seja mais homogêneo e democrático. Com isso trouxemos um trecho da música Pedagogia, que foi composta pelo Thiago Eunino, que é um rapper e um educador. E o termo pedagogia, ele é um neologismo que parte do prefixo pedago, que significa a ciência que estuda a educação, o ensino e a aprendizagem, e ginga, que remete ao termo de um movimento básico da capoeira, que também remete a uma gíria brasileira com relação à malandragem. Nem todo livro, irmão, foi feito para livrar. Depende da história contada e de quem vai contar. Pra mim contaram que preto não tem vez. E o que o hip hop fez? Veio e me disse o contrário. A escola sempre reforçou que eu era feio. O hip hop veio e disse, tu é bonito pra caramba. O hip hop me falou de autonomia. Autonomia que a escola nunca me deu. A escola me ensinou a escolher caminhos, dentro do quadradinho que ela mesma me prendeu. Bom, além de darmos destaque à palavra autonomia, pois nos últimos versos é possível perceber que dentro do método de ensino atual, os alunos eles são apenas ensinados a seguir ordens e normas e não tem uma visão de autonomia e eles não buscam o próprio conhecimento de forma própria, sendo que a pedagogia também é um tipo de projeto que surgiu no Rio de Janeiro, feito pelo Alan Rosa, que utilizava de conhecimentos prévios de meninos de comunidade para associar com conhecimentos que são vindos da escola. E então trouxemos Carl Rogers como o nosso pensador. O Carl Rogers ele foi um psicólogo que, na década de 70 e 80, desenvolveu um estudo com relação à terapia e acabou se voltando para a pedagogia, pois, ao decorrer dos seus estudos, ele percebeu que o ensino centrado no estudante, ou no aluno, ele poderia haver uma forma de ter uma melhor forma de aprendizagem, utilizando da tríade rogeriana, que é a congruência, a consideração e a empatia. A congruência no sentido em que o professor ele deixa de ser um professor no sentido profissional e passa a se tornar mais humano no sentido de que ele vai ter uma relação mais afetiva com o aluno. A consideração, pois todo o conhecimento prévio que aquele aluno ele adquiriu nas ruas, com a família ou em qualquer outro ambiente que não seja a escola, é abraçado e implementado com todo o tipo de ensino que vai ser mostrado dentro da escola. E a empatia em respeitar tanto o professor como o aluno, ou seja, cada um se coloca no lugar do outro. O Carl Rogers em si, ele pensou nisso apenas para trazer uma forma que os alunos e estudantes ele pudessem ter total autonomia e liberdade diante de seu conhecimento. Autonomia é a palavra-chave do nosso seminário, que significa a capacidade de governar-se pelos próprios meios. E um cidadão autônomo precisa ter responsabilidade, então ele não faz as coisas porque ele tem medo de ser punido, mas sim porque ele tem consciência de suas ações. Então, a autonomia, quando ela é adquirida, gera um comportamento mais responsável, mais cidadão. Então, agora nós traremos aqui o exemplo de um projeto educacional que semeia a autonomia em todos aqueles que participaram. Como foco do nosso trabalho, nós temos um projeto do Núcleo de Aprendizagem Essencial, que no âmbito educacional promove a autonomia. Como maior inspiração para esse projeto foi a Escola da Ponte, uma instituição pública portuguesa que foi idealizada por José Pacheco, educador português. Bom, essa instituição ela foge de todos os padrões de um colégio tradicional. Ela, a partir do seu aluno, que escolhe sua área de interesse, promove projetos de pesquisa individualmente, mas principalmente em grupo, promovendo toda essa autonomia.
Os professores, eles seguem apenas como guia desse processo, apenas orientando quando necessário. O aluno, ao entrar nessa instituição, passa por 3 fases. A iniciação, a consolidação e o aprofundamento. A iniciação, justamente, que é o ponto-chave para a inserção dessa autonomia, seria justamente o acompanhamento mais firme do professor, ensinando a ética e a cidadania para com ele e com os seus colegas. Aqui temos um trecho retirado do site da Escola da Ponte. Este projeto assente em valores como a solidariedade e a democraticidade. Orienta-se por vários princípios que levaram à criação de uma grande diversidade de dispositivos pedagógicos, que, no seu conjunto, comportam uma dinâmica de trabalho e promovem uma autonomia responsável e solidária, exercitando permanentemente o uso da palavra como instrumento autônomo da cidadania. Pois bem, o Núcleo de Aprendizagem Essencial foi um projeto educacional aplicado na Escola SESI de João Pessoa, que quis experimentar uma nova forma de educar no ensino médio. Teve suas primeiras turmas no ano de 2014 e, ao final do ano de 2017, o projeto chegou ao fim por motivos externos. E o NAI, como era chamado, funcionava baseado em alguns princípios. O primeiro era a sala de aula invertida, que é o processo no qual o aluno estuda por conta própria e, em sala, o professor dá as orientações necessárias e serve mais como um guia, um tutor. E isso gera uma maior dinamicidade na aula, exercita a autonomia do aluno, cria uma relação horizontal entre professor e estudante, além de exercitar a autonomia, eu já falei, perdão. Próximo era a aprendizagem cooperativa. Cooperativa porque, além da relação aluno-professor, os estudantes ainda eram divididos em 6 equipes por turma e ficavam nelas durante toda a unidade, sentados em grupos e realizando projetos, o que ensinava o aluno a trabalhar em equipe e a lidar com as complicações e com as delícias de aprender e conviver com pessoas diferentes. A terceira era a interseriação. Como foi aplicado na escola de ensino médio, alunos dos 3 seriados estudavam numa mesma sala e na mesma equipe. Por exemplo, numa equipe de 6 pessoas, haveriam 2 alunos do primeiro ano, 2 alunos do segundo e 2 alunos do terceiro ano. Isso proporcionava uma troca de conhecimentos absurda, porque os novatos aprendiam com os mais velhos e esses, por sua vez, também aprendiam com os calouros e também trabalhavam o seu espírito de liderança e a sua solidariedade. O quarto era a aprendizagem por oficinas. Nesse caso, cada unidade era uma oficina temática, sempre relacionada com alguma área do conhecimento. E durante essas oficinas, os alunos aprendiam e pesquisavam sobre assuntos relacionados ao eixo temático. E isso criava uma correlação entre todas as matérias, o que fazia a interdisciplinaridade presente durante o ano letivo. A quinta era a avaliação por desafio. No NAI não haviam provas nem testes, apenas um simulado e uma redação por unidade. E em toda oficina era apresentado um desafio, como o homem faz a cultura ou a cultura faz o homem, sempre relacionado ao tema. E então, em equipe, os estudantes precisavam construir um seminário como este, que respondesse ao desafio. E ele seria apresentado ao final da unidade e avaliado por uma banca de professores. Com esse seminário, os estudantes aprendiam a pesquisar, aplicavam métodos científicos, exercitavam a criatividade, desenvolviam a criticidade, além de melhorarem a sua postura oratória, melhorarem a timidez e a capacidade de falar em público. Por fim, no NAI não haviam assuntos divididos entre assuntos do primeiro, segundo e terceiro ano, o que nem faria sentido por conta da interseriação. Na verdade, os assuntos, a ordem deles era de acordo com o tema da oficina. Então, o que acontecia? Em todos os anos, os alunos viam assuntos dos 3 seriados. No final das contas, os alunos do NAI viam todos os assuntos do ensino médio, só não na mesma ordem que as metodologias tradicionais. Aqui trouxemos algumas complicações de execução do projeto NAI. Vale ressaltar que não foram problemas do projeto, mas sim problemas na execução do projeto. Isso ocorreu na Escola SESI de João Pessoa. A primeira complexidade foi os problemas de logística em relação às oficinas. Por exemplo, em 2015 tivemos um caso em que ocorreram 4 oficinas para 3 unidades. Ou seja, os alunos que participaram da 4ª oficina teriam que, em 2017, fazer uma oficina totalmente diferente dos outros. O formato do simulado, com a nota para todas as matérias, fazia com que o aluno, por exemplo, se ele fechasse a parte de humanas e zerasse a parte de exatas, ele não ligaria e sentiria o impacto da parte zerada, porque a parte que ele fechou garantiria a ele uma nota boa. E a quantidade de trabalhos por unidade, exemplificando a oficina de 2016, a oficina de linguagens, que contou com 18 trabalhos por uma unidade, fazendo com que as equipes estivessem sobrecarregadas e ansiosas. Como soluções, trouxemos definir um padrão de oficinas para que apenas uma oficina esteja em uma única unidade,
provas e notas separadas, para que assim os alunos consigam se empenhar melhor em todas as matérias, e número pré-definido de trabalhos permitidos, para não sobrecarregar os alunos ou comprometer o calendário estudantil. Trouxemos alguns resultados de como o NAI mudou na vida das pessoas, trazendo alguns relatos de ex-alunos e alguns professores. Nos relatos de ex-alunos, nós vamos começar pela ex-aluna Vitória Fonseca. Ela fala sobre a sensibilidade, ser lançada a cada fim de unidade em um novo universo de possibilidades, com o desafio de lidar com o outro e comigo mesma na construção do conhecimento. Exigiu de mim não só a compreensão interdisciplinar de mundo, como também reforçou a cada instante a importância das trocas, do compartilhamento e das experiências, que, por sua vez, viabilizam a promoção e evolução do conhecimento humano. O saber está em reconhecer-se na condição de eterno aprendiz e verificar na prática com o NAI, que é o no outro, que eu verifico os limites da minha ignorância. Foi um processo significativo de amadurecimento. Ariel Araújo, Independência. Estou na faculdade há um semestre e me deparei com um cenário de pessoas que não sabem como estudar, pesquisar ou ao menos redigir um trabalho. Vejo a dificuldade deles e tento ajudar, mas ao mesmo tempo agradeço muito a independência que adquiri devido ao NAI. Brisa Araújo. De maneira singela, eu posso dizer que o NAI me ajudou a perceber que o verdadeiro conhecimento é construído de maneira compartilhada. De nada adianta dominar uma área sem saber relacionar com a outra, prestar atenção nas aulas e não saber discutir sobre o assunto, ou até mesmo ter um bom desempenho individual, mas não conseguir trabalhar no coletivo. Por isso, então, afirmo que o NAI não apenas me tornou uma estudante melhor, como também uma pessoa que não se contenta em ser, saber ou fazer apenas o senso comum. Alana Luísa. O NAI foi o desafio mais importante da minha vida e o que eu aprendi nos meus 3 anos nessa metodologia eu não aprenderei em outro lugar. Com o NAI eu aprendi a trabalhar em grupo, desenvolvi autonomia nos estudos, aprendi a ir além do que era ensinado na sala de aula, aprendi a articular melhor as minhas ideias e desenvolvi uma capacidade de falar em público que me auxilia muito na vida acadêmica e também nas minhas relações interpessoais. Bom, é perceptível que o NAI mudou a vida, influenciou e ajudou muito na vida das pessoas, trazendo, porque assim, os alunos que passaram esses 3 anos nessa metodologia, eles passaram a ter uma visão ampla, não só em relação aos estudos, mas em relação à vida social mesmo. Eles acabaram adquirindo uma nova postura, um novo comportamento e, consequentemente, eles passaram a ter um diferencial na vida acadêmica, que destaca eles na vida acadêmica. E, por fim, é perceptível que que o NAI mudou a vida das pessoas de uma forma muito positiva e foi muito gratificante. Bom, trouxemos aqui também relatos dos professores que a gente fez o seguinte questionamento a eles. O que o NAI mudou na sua visão de mundo e sociedade? Andréa Brito, de Matemática, respondeu. Tudo. Eu nunca mais tinha a mesma sala. Darlan Leal, de Redação. O NAI me tirou de um lugar comum. Saí do papel de protagonista para ser observadora do crescimento dos meus alunos. Leandro Rangel, de História. O NAI, enquanto professor, me ensinou a sair do lugar de destaque, de ser o detentor do conhecimento para aprender com os alunos e a respeitar o conhecimento deles. Descobri que aprender é tão bom quanto ensinar, até melhor. E eu sei que aprendi muito com essa metodologia. Cíntia Daniela, de Português. Para mim foi uma experiência maravilhosa participar do NAI. Pena que não foi à frente. Tenho agora outro olhar sobre fazer educação. Educação para mim é justamente ficar buscando no meu aluno que ele se inquiete, que ele não queira mais simplesmente me ouvir falar. Que eles agreguem conhecimento de outras áreas que eu não domino, a informação que eu estou passando para eles. E Adilton Barona, de Física. Trabalhar no NAI me possibilitou o maior diálogo com os meus alunos, o que gerou um conhecimento profissional maior. A gente consegue fazer a proposta de uma aula temática, analisando não só a física, no meu caso, como outras disciplinas, a partir das conversas que temos com os estudantes. É uma troca de aprendizado e uma relação recíproca. É perceptível que os professores aprenderam muito com esse processo também, porque eles passaram a não ser só o detentor de conhecimento, mas a ver sim uma troca. E o aluno aprendia com o professor e o professor aprendia com o aluno. E esse é a grande essência do método. E porque o fato dele ter dado tão certo foi justamente essa troca.
por que o NAI é uma das soluções. Essa pergunta pode ser respondida com 3 palavras-chave: autonomia, cooperação e sociedade. Em primeiro lugar, um dos principais critérios que o NAI fomentava era a autonomia individual, já que o aluno era constantemente estimulado a dar o máximo de si em cada apresentação, estabelecer o máximo de relações interdisciplinares no seminário final, por exemplo, e sempre buscar mais do que é dado no tema. As outras 2 palavras, cooperação e sociedade, estão relacionadas entre si, visto que a atuação em grupo simulava a vida social, evidenciando os pontos bons e ruins nas relações interpessoais e ensinando a respeitar o outro e a lidar com o seu próximo. E para provar isso que eu acabei de falar, trouxemos uma frase de José Pacheco: a aprendizagem acontece quando ela é significativa, quando eu quero, quando eu sei por que é que aprendo. E mais, a aprendizagem é emancipatória e tem que ser partilhada. Escolas são pessoas. As pessoas são seus valores, sua visão de sociedade, sua visão de mundo. E as pessoas agem em função de princípios. E esses princípios conduzem a uma prática do projeto que denota comportamento e formam atitudes. Se a escola brasileira ou mundial fosse aquela que seria necessária, e não essa que nós temos, não teríamos políticos corruptos, não teríamos 150 brasileiros sendo assassinados por dia. José Pacheco disse isso em uma de suas palestras aqui no Brasil. E o que acabamos de analisar é que o país, para ser ético e cidadão, precisa de menos cidadãos corruptíveis, menos pessoas que precisem ser vigiadas e punidas. Precisamos de cidadãos autônomos, que a partir dessa postura possam exercer a ética. E para isso é preciso mexer na educação. O NAI é uma das propostas, e nós acreditamos que ela deve ser aplicada não só no ensino médio, como em todo o processo. E o NAI, apesar de ter sido descontinuado, se mostrou como uma revolução na aprendizagem, que impactou e mudou a vida de todos os que participaram dele de forma muito positiva. Se tivesse sido dada continuidade, o NAI teria atingido resultados ainda melhores e mudado a vida de muito mais pessoas. Então nós concluímos dizendo que sim, é possível um Brasil ético e cidadão, e isso vai levar tempo, mas tem que começar de alguma forma, e começará mudando por nós e por vocês, que somos os protagonistas das escolas, porque o Brasil precisa mudar, isso está claro. Essa mudança tem início da educação. Gostaríamos de agradecer aos professores Everaldo Lima, Leandro Passos, Josué Leotério, Regina Salete, Juliana Silva, Cátia Almeida, Dalila Leal, Leandro Rangel, Edson Rodrigues, Andréa Brito, Cíntia Daniela, Adilton Barona e aos ex-alunos que deram depoimentos pelo apoio prestado à equipe durante a confecção desse trabalho. Vocês foram de importância vital para o projeto. Mas, como esse é nosso último seminário final aqui no SESI, temos mais um agradecimento e não somos só nós que vamos fazê-lo. Eu agradeço ao NAI. 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 Eu agradeço ao NAI.